Boa noite! Estamos ao vivo para mais um Papo com a Z. Hoje nós vamos conversar com Gilberto Caldas. Nosso convidado hoje é o Gilberto Caldas e nós vamos falar sobre escutatória. Escutatória. Deixa eu fixar aqui. Escutatória. Oi, sejam bem-vindos. Vamos chegando. Vamos hoje conversar um pouquinho, refletir sobre escutatória. Cadê o nosso... Esperar ele chegar. Opa, já chegou aqui, Gilberto. Vamos ver aqui. Aceita aí o nosso convite. Oi, aceitou. Olá, boa noite, Gilberto. Tudo Boa noite, Zenaide. bom? Tudo bem? Tudo bem. Pensei que você tinha me esquecido aqui. Imagino, mas é nunca. Tudo bem, Gilberto? Um prazer Tudo ter bem. você aqui no Papo com a Z. Gente, Gilberto Caldas é um sociólogo, jornalista, radialista, há muitos anos, administrador de empresas, é palestrante de mão cheia. E hoje ele aceitou o nosso convite para vir aqui conversar um pouquinho sobre escutatória, sobre a escuta. E eu, para quem está chegando agora, Zemaide Rocha, a proposta do Papo com a Z é trazer informações, é trazer conhecimento. Ao longo da minha vida, conheci muitas pessoas interessantes, muitas pessoas importantes. Então, eu abri esse espaço para presentear as pessoas que fazem, que nos seguem, que estão sempre aí nos prestigiando na nossa vida, nos nossos negócios, nos nossos empreendimentos. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com o Gilberto, a nossa temporada sobre a escuta. Quinta-feira nós vamos ter outro programa, continuação desse. Não é verdade, Gilberto? Verdade. Com Um certeza. prazer, um prazer enorme ter você aqui. E gostaria que você começasse falando para a gente aí sobre escutatória. Vamos lá, fala um pouquinho. Quem é o Gilberto? Como você se sente? O que que você tem para falar para nós? Pois é, diante da sua alegria, que é sempre presente, eu tenho assistido seus vídeos, uma alegria sempre presente. Talvez eu devesse começar só escutando, né? Só deixando você falar, para que eu possa perceber você, para que eu possa me interessar por você e dar início, dar starter à situação da escutatória, né? É. Pois é, Zenaide, você vê como é difícil para nós escutarmos. É muito difícil, mas a gente não percebe isso. A gente não se apercebe que a gente fala muito mais do que escuta. E o verdadeiro amor começa numa escuta perfeita, numa escuta atenciosa. E ele termina também na não escuta. Então, se a gente tem dificuldade para escutar, a gente tem dificuldade para se relacionar. O que você não tem. Verdade ou mentira? Mais ou menos. Santo de casa não faz muito milagre. Às vezes a gente se dá muito bem com a comunicação, mas tem algumas pessoas assim que a gente tem alguma dificuldade. Sempre tem, é sempre um desafio. A comunicação é sempre um desafio. Agora mesmo a gente está aqui fazendo uma coisa que é uma inovação, tem pouco tempo que eu estou fazendo, né? E aí a gente às vezes fica assim, meio temeroso, vamos fazer, não vamos? Mas acontece que eu penso da seguinte forma, eu acho que a gente tem sempre que... Nós estamos vivos, e se nós estamos vivos, a gente tem que se aventurar, tem que se desafiar, e eu escuto e treino a minha escuta, e escutando principalmente os jovens, esse perfil é um perfil que tem muitos jovens. Então a gente escuta e vê o que realmente está fazendo sentido para eles e tenta ser aliado dessa juventude, não entrar nessa de conflitos de gerações. Você é um sociólogo, sabe muito bem que esse negócio de conflito não dá certo, você tem que ser aliado, não é verdade? Sem nenhuma dúvida. É um fato novo,
não só para você, mas para todos nós, para mim principalmente, não é? Eu estou acostumado com plateia. Se bem que no rádio você fala para ninguém, né? Quer dizer, em termos, você fala para o microfone que retransmite para centenas, milhares de pessoas. Mas na internet, para mim, também é um fato novo. Então a gente está aprendendo, e é um aprendizado constante. Eu vou lembrar Rubem Alves, quando ele fala que a fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. Isso é verdade, não é? Então você, para ter esse conteúdo que você está passando para todos nós, para ter essas iniciativas de se preocupar com o outro, que o que você está fazendo nada mais é do que juntar elementos para que o outro tenha a possibilidade de aprendizado e se tornar uma pessoa melhor. Mas isso partiu da sua longa e silenciosa escuta. Porque se você não fosse boa, não tivesse uma boa escuta, você não teria uma boa produção, porque você seria egoísta. Verdade ou mentira? E o egoísmo é a principal ferramenta destrutiva do conflito. É verdade. Quando a gente fala de conflito, o que a gente fala? De divergência. Então eu vou dar um dado para você, e que eu sempre me preocupei muito com isso, e nas palestras eu sempre falava muito isso. Só que esse número se avultou de um tempo para cá. Para você ter uma ideia, Zenaide, e todos aqueles que nos dão o prazer da escuta, né, porque eles estão escutando, nós temos 114 milhões de processos, hoje no Brasil, tramitando nos judiciários. Federal, municipal, federal e estadual. Não é? 114 milhões de processos. Nossa, se nós temos 211 milhões de habitantes, raciocina comigo, minha amiga, 114 milhões de pessoas que entram na justiça. É um número único. Só que uma pessoa não entra contra ela mesma. Ela entra contra alguém. Ou pessoas entram contra pessoas. Então você tem que multiplicar esse número pelo menos por 2. Não é verdade? Sim. São 2 pessoas que estão em litígio. Ou muitas outras pessoas. Às vezes é uma pessoa contra várias pessoas, ou várias pessoas contra uma pessoa. Sim. Então, se você multiplicar isso por 2, nós temos mais processos na justiça do que habitantes no Brasil, até em se considerando, teoricamente, que só entra na justiça quem tem mais de 18 anos. Então você vê que você lima uma população de base. O que isso significa, Zenaide? Conflito. Porque ninguém entra na justiça, eu não vou entrar contra você, dizendo, olha, eu estou muito satisfeito com a Zenaide, porque a Zenaide faz um trabalho muito bonito e eu quero parabenizá-la, doutor. Excelência, você não faz isso. Não, você não vai entrar brigando por alguma coisa. É verdade. Você vai entrar pedindo, reivindicando alguma coisa. Ora, nesse ambiente de conflito, você imagina o quanto de sofrimento essa população passa. Se nós somos seres sociais, seres gregários, nós não podemos viver isolados. Isso é uma base fundamental. Quando você entra no primeiro dia de aula de sociologia, o mestre diz assim, olha, o homem não pode viver isolado. Aí o Joãozinho, lá no fundo da sala, levantou a mão e disse, espera aí, professor, o senhor está errado. Como o homem não pode viver isolado? Sim, não pode viver isolado. Mas então me explica por que quando a gente junta, a gente briga. Eu nunca briguei com você, Zenaide. Já briguei alguma vez? Não, a gente já riu muito. Nossa, na estrada então, quantas viagens. Sim. Mas vamos comer 1 quilo de sal junto? Se a gente comer 1 quilo de sal junto, a gente vai brigar. A gente vai conflitar. Então é um paradoxo. Se eu não posso viver isolado, quando eu me junto, eu brigo. E quando eu tenho conflito, esse conflito me traz necessariamente uma via de sofrimento, insatisfação, desajustamento. E normalmente o conflito parte do princípio do egoísmo. Vou te dar um exemplo. Digamos que nessa minha mão aqui tivesse uma feridinha. Mão você está vendo a feridinha? Você está vendo a feridinha? Não. Não está vendo, né? Mas você pode imaginar. Aham. A escutatória é a mesma coisa. Você não vê, você ouve. E você cria no seu universo a situação que você está convivendo, vivenciando na escuta.
Então, digamos que tivesse aqui a feridinha. Aí a Zenaide esbarrou em mim, bateu na minha feridinha. Ela está um pouco inflamada. O que acontece? Você Dói. se irrita, dói. Se eu estou numa condução coletiva, tem um calo, que é um calo perigoso. Você pisa no meu calo, o que vai acontecer? Eu vou Dói. gritar, vai doer. E o que eu vou fazer? Normalmente eu vou te dar um feedback no mesmo tom. Você chega para uma senhora, por exemplo, e diz assim, Ih, você está gorda, hein? Duvido que ela vai rir para você. Ela vai dizer, eu estou gordo, você é um ignorante, você é um estúpido, você é um machista sem vergonha. Verdade ou mentira? Verdade. Olha, se eu não tenho essa ferida, se eu não tenho nenhuma mácula, e você, na minha alma, e você diz para mim que eu sou ignorante, eu sou burro, essa ferida também existe na alma da gente. É o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade. Aí você diz assim, Gilberto, você é ignorante, você não é inteligente. Cara, eu vou virar bicho com você, porque a minha alma está ferida. Então eu vou dar o retorno para você em igual teor e superlativamente. Daí nasce o conflito. Veja que coisa interessante, né, Zenaide? Como é que a gente passa por um processo de revolução interior e às vezes a gente reage e nem sabe por quê. Olha, Zenaide, eu sou uma ótima pessoa, mas não pisa no meu calo. Quantas vezes você já ouviu isso? Nossa, muitas vezes. Que ótima pessoa é tem essa? uma outra que é assim, como é que é? Eu dou um boi para não entrar numa Boi? briga, mas dou uma boiada inteira para não sair dela. Eu sou muito bom, mas não me contraria. Eu me lembro, se você me permite, eu me lembro de Gandhi. Gandhi foi o pacificador, príncipe da paz, um homem que libertou a Índia sem disparar um tiro no jugo inglês. Isso. Gandhi foi preso, Gandhi foi cuspido, Gandhi foi de todo tipo de sofrimento que Humilhado. um ser humano, humilhado, cuspido, sofrido, preso, encarcerado, enfim, espancado em praça pública. Depois ele ganhou o espaço dele e, em determinada ocasião, num grande encontro mundial, ele já era o Gandhi, embora ainda vestido com aqueles trajes convencionais, porque ele disse assim, se a gente quer lutar contra o jugo inglês, vamos começar pela nossa roupa? Aí perguntaram, mas por que, Gandhi? Porque nós compramos o tecido deles e a gente dá dinheiro neles. Vamos pegar o tearzinho e vamos fazer a nossa roupinha, porque aí a gente bloqueia o lucro deles. E ele tinha um tear, até a morte dele, ele tinha um tear e uma vaca e uma cabra, que não era nem dele, né? Quando ele foi assassinado. Então perguntaram a ele, mestre, o senhor perdoa todos aqueles que lhe ofenderam? Aí Gandhi respirou, olhou bem fundo para toda a plateia e disse não. Quando ele disse isso, Zenaide, você imagina, né? Príncipe da paz, príncipe do perdão, da compreensão, do mediador de conflitos, não perdoa quem o agrediu? E ele disse, não perdoo não. Aí foi aquele branco, né? Foi aquele, você ouviu uma mosca, a mosca do Raul Seixas, eu sou a mosca que pousou na sua sopa, né? Para te atentar. Aí todo mundo perguntou, mas como assim? O senhor não perdoa? Por quê? Porque eles não me ofenderam. É sensacional essa passagem. É muito lindo isso. Eles não me ofenderam. Quer dizer, a ferida na alma não existia. Então, o conflito nasce exatamente dessa nossa incompreensão da nossa própria estrutura interior. Não só física, como espiritual. Não é? Muitas pessoas confundem o termo espiritualidade, espiritual, pensa que é religião. Em princípio, não tem nada a ver. Quando a gente fala em espiritualidade, a gente fala no momento em que o ser humano percebe claramente que acima dele, acima da vontade dele, acima das possibilidades que ele tem de transformação, existe uma força superior. E essa força superior, Zenaide, é harmônica. A chuva é um show de harmonia. O sol, a rotação da terra, a própria terra, a germinação dos alimentos. O corpo humano é uma maravilha, é uma máquina maravilhosa que está acima da nossa capacidade.
Então, quando você percebe isso, você percebe a harmonia. E quando você conflita, o que acontece com a harmonia, Zenaide? Ela vai Ela embora, se desconstrói. se desconstrói. Ela se desconstrói. Ô, Gilberto, você está me dizendo então que você saber ouvir, você desenvolver bem essa arte de escutar, tem a ver com humildade? Você precisa ser humilde e deixar o outro finalizar, entender, não julgar. É isso? Eu estou entendendo direito? Sem dúvida, querida. Veja bem, humildade é outra palavra que a gente confunde muito, né? Humildade não é servidão. Você Uhum. ser humilde não quer dizer você ser inferior a ninguém. É uma desconstrução do egoísmo. A humildade é resultado da desconstrução do egoísmo. Então, para que você possa ter espaço para o outro, você tem que ter espaço para você mesmo primeiro. Você tem que resolver os seus conflitos internos. Porque senão você embola e não é humilde, você é arrogante. A arrogância é o antônimo da humildade. E o que é arrogância? É exatamente o momento em que você se sente superior ao outro. Há um nivelamento. Ninguém é superior a ninguém. Nós somos iguais. Aliás, nem iguais somos semelhantes. Semelhante. E no processo da escuta, o exercício maior, o Rubem Alves diz assim, meu tempo tornou-se escasso. Veja que coisa fantástica, eu fico todo arrepiado quando penso nisso. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Eu quero a essência. Nossa, Veja, a gente só trabalha com rótulo. A essência, você pega um remédio, ele pode ter o rótulo que tiver. O importante é o que tem dentro do remédio. É o que tem dentro do ser humano. Mas como é que eu vou ver o que a Zenaide tem dentro se eu não sei nem o que eu tenho? Você não Na se escuta, permite, você não se permite saber o que você tem, você não se permite se conhecer. E aí a gente cai no autoconhecimento, que é extremamente importante nesse processo. você fala para mim assim, Gilberto, eu hoje fui ao cinema, fui ver um filme. Eu falei, eu também fui. Você diz, eu fui ver um filme assim, eu também fui ver um outro filme assim. Gilberto, eu estou com uma dor aqui, a minha dor é maior. Você tem uma dor aqui, eu tenho aqui, aqui, aqui. Ou seja, eu não tenho humildade, eu tenho arrogância. Sim. Eu não tenho doação para ouvir. Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. Né? Ouvir é um ato mecânico. Escutar é um ato de interpretação. É um ato de absorção. Os filósofos dizem que as pessoas precisam se interessar pelas outras, serem curiosas pelas outras. Mas normalmente a gente diz, se você é curioso, Zenaide, você é fofoqueiro. É, Você é fofo... Não, não é a curiosidade da fofoca. É a curiosidade do ser. O que é que você tem dentro de você? Se eu conseguir minimamente entender o que você tem dentro de você, ou me aproximar disso, a minha relação com você vai ser muito fácil. Vamos jogar carta nós dois agora? bora lá. Então pega as suas cartas aí. Pegou as suas cartas aí? Eu estou com Peguei. as minhas aqui. Você está vendo as minhas cartas? Não. Não está. Você Você não tá vendo sabe as que cartas minhas? eu tenho. Também não. É. Mas se eu der uma chegada lá por trás e ver as suas cartas, o que vai acontecer com esse jogo? Ah, vai. Burlou a regra do jogo. E quem é que vai ganhar? Você. Só que nesse caso não é uma burla. Eu não vou te usar um meio extemporâneo para ver a sua carta. Eu vou usar uma Hum, escuta. Então, se eu sei a carta que você tem, eu sei. Ou seja, se eu sei quem você é, qual é o conteúdo que você é, isso é uma linguagem figurativa, né? Se eu sei sim. o conteúdo que você tem, eu posso lidar muito melhor com você. Ou não? Se eu Sim. não sei, não, peraí. A Zenaide é explosiva. Ela é uma ótima pessoa. Mas ela tem um temperamento. O temperamento é uma parte da personalidade. O tempero, né? Ela é explosiva. Eu sei que ela é explosiva. Mas é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa doce. Ótima. Só tem que mexer no calinho dela. Ela vai dar uma explosão. Mas depois ela... O que eu vou tentar fazer o tempo todo? Não mexer no seu calo. E se porventura eu mexer e você Você já sabe o que explodir, vai acontecer. eu vou
aceitar como você é. Não, tudo bem, tá, foi só uma explosão, mas se eu der o retorno, aquela nossa alusão anterior, se eu der o retorno no igual teor e superlativado, aí começa o conflito. Depois do primeiro tiro, ninguém segura mais. Aí É importante não se permitir o primeiro tiro. Depois que a gente dá o retorno, dá o feedback, que é natural, é de glândula de secreção interna também, né? Porque aquela coisa mexe lá dentro, mas você pode controlar isso. E a escuta ela é tão maravilhosa porque você fica curioso com o outro. Mas não é aquela curiosidade, Zenaide, aconteceu isso, é? Poxa, caramba! Aí eu vou contar, sabe o que aconteceu com a Zenaide? A Zenaide passou, isso é... Você quer ver se as pessoas estão afinadas com a lei natural, com a lei da superioridade universal, com a lei da espiritualidade, quando elas não conversam muito falando a respeito dos males dos outros. Você vê, você vai a uma festa e você volta, diz assim, você viu o vestido da fulana? Estava feio pra caramba. Você viu, ela não estava usando Natura, ela tinha que estar usando Natura, não é? Olha aí. E mesmo que você não queira, assim, não, eu vou a uma festa, mas eu não quero incomodar ninguém. Não quero mexer com ninguém. Tudo bem. Mas você se perfuma, você se prepara, você se apronta. Quando você passa num determinado grupo, o seu perfume vai atingir aquelas pessoas. E elas vão sentir a sua presença. Quer dizer, querendo ou não, a gente incomoda os outros. Às vezes a gente fica, mas não fiz nada contra essa pessoa. Eu não fiz nada, absolutamente nada. Por que ela tem coisas contra mim? A enfermidade da alma é de quem? É dela. E essa enfermidade, ela é tratável quando você faz um mergulho interior e busca as razões de sentir, pensar e agir. Você conhece bem isso? Conheço. Né? Sentir, pensar e agir. Isso é fabuloso, né, Zenaide? É extraordinário. O que eu senti? Não, eu não tenho inveja. Calma, Zenaide. Inveja não dá em poste. Dá em nós. Você pode ter inveja. Seres vivos, seres humanos. Não, seres humanos. Eu não tenho raiva. Tem. Aonde ela está, depende do motivo. São duas situações que geram conflitos também. O motivo e o incentivo. Você pode conflitar por duas vertentes, né? Uma dicotomia. O motivo vem de dentro. Então eu tenho raiva da Zenaide, ponto. Existem outras teorias que não importam agora enumerá-las, mas vamos à teoria mais do dia a dia, que é a nossa proposta. Sim. Eu tenho raiva da Zenaide, pronto, acabou. Então ela vem de dentro. Eu não sei te explicar, mas eu tenho. As pessoas agora usam dizer que tem ranço. Peguei ranço. Estou com ranço, né? E tá. O incentivo. O incentivo vem de fora para dentro. O motivo é de dentro para fora. O incentivo de fora para dentro. Então é muito importante que no momento em que você esteja numa situação de pré-conflito, ou mesmo de conflito, você identifique o motivo ou o incentivo. Por quê? Essa pergunta por quê? Porque o mundo não é feito de respostas. O mundo é feito de perguntas. Você tem que perguntar. A ciência trabalha assim, pergunta. Não tá bom, não tá bom, por que não tá bom? E você vai... Então, quando você busca essa harmonia, não, eu estou com raiva porque a Zenaide, eu sou amigo da Zenaide, mas a fulana não é amiga da Zenaide, a Zenaide me contou uns casos aqui, então eu não quero nem olhar para a cara dela, não é verdade? Sim. Ou então porque o perfume dela não é legal, aí afetou a mim diretamente. Com essa história do perfume, você me fez lembrar das pessoas que não têm visão. É impressionante a capacidade delas de ouvir, elas passam a ouvir assim, até o silêncio, e ouvir o silêncio diz muito pra gente, né? Por quê? Porque eu conheci umas pessoas que não têm visão, e sempre quando eu me aproximava, ele identificava pelo perfume. Falava assim, Zenaide, você tá aí?
Aí a gente fazia até brincadeiras, como que pode, a pessoa não enxerga, mas a audição, o olfato fica extremamente sensível, a pessoa passa a enxergar e ouvir coisas que nós que temos visão e audição não conseguimos. Eu acho que se a gente passasse um tempo com essas pessoas que têm alguma deficiência, nós teríamos muito mais condição de melhorar a nossa escuta. Sem nenhuma dúvida. Porque é um exercício. É um Quando exercício. você. É um exercício. Quando você tem um volume de problemas, entre aspas, né, muito grande, voltamos ao ponto inicial. Você não tem espaço para ouvir o outro. Agora, quando você tem um espaço interior, ou seja, você vive mergulhado num universo diferente, que é o universo do silêncio, que é o caso do surdo, por exemplo, ou do cego, que é do universo das imagens, né? Sim. Então ele desenvolve um outro. É como a inteligência. A inteligência não é um órgão. A inteligência é um sentido. Eu não nasci com esse braço desse tamanho, nem com essa barba horrível, branca. Não é? Eu nasci imberbe. Todo mundo dizia que bebê lindo. Hoje ninguém fala isso, mas antigamente dizia, me dava até beijinho no rosto. E eu cresci, mas eu não fiz nada para que isso, a não ser me alimentar e me cuidar. Mas de uma ação direta eu não tive. Mas a inteligência não. É como o sentido da escuta. A inteligência é um sentido. Você tem que desenvolver, você tem que estimular. Se você me permite, eu vi o Rubem Alves está muito presente, né? Nós estamos na Sim. escutatória. Inclusive eu O Rubem usei. Alves, como educador, ele era fantástico também, né? Sim. Porque ele fala que a inteligência, com todo respeito, eu estou reproduzindo o que ele fala. É como o pênis do homem, ele fala. A inteligência, até ele ri quando ele fala isso. Aí o cara pergunta por quê? Diz que é uma coisa pequena, murcha, é um órgão excretor, não é? Que fica sempre escondido, mas quando é estimulado, ele cresce que nem um foguete, produz energia, produz semente e produz vida. Ninguém Não é segura. verdade? Eu achei, gente, Rubem, você, cara, ficou velho, ficou legal. Ali sempre foi legal, mas não é verdade? Eu achei muito interessante esse exemplo, com todo respeito, mas é um exemplo que marca muito, né? A inteligência é um sentido, você precisa desenvolver. Tanto que não existe diferença entre as pessoas, entre os seres humanos, nós somos semelhantes. Mas há o diferencial da inteligência. Porque a Uhum. inteligência te reporta e te remonta à sua convivência harmônica, à sua identificação com a harmonia do universo. Não somos seres isolados. Olha como aconteceu aí agora, não é verdade? A Uhum. humanidade inteira passando por um problema seríssimo e um momento em que nós atravessamos politicamente no mundo inteiro, que é um momento de divisão, porque as pessoas não estão se escutando. Eu não estou As se pessoas escutando. criaram Sim. paradigmas. Acabou. Eu sou isso, você é aquilo. Então, tudo que você disser para mim não vale. A contrapartida é verdadeira. Sim. Aí você vê, Zenais, eu tive a coragem de dizer isso e tenho dentro de instituições militares, por exemplo, fazendo palestra para militares. Exército, ou seja, Força Armada é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque ela é o sinônimo, a representatividade viva, flagrante do egoísmo. Mas como assim? Peraí, qual é o planeta que a gente vive? Nós somos habitantes de que planeta? Da Terra. De quem é a Terra? Nós habitamos a Terra. Mas ficou determinado, esse pedaço é seu, esse pedaço é seu, esse pedaço é meu, não ficou. Mas os primitivos que chegaram se assenhoraram dos territórios e fizeram uma coisa chamada fronteira. Mas por que fronteira? Quando eu delimito um espaço, é porque esse espaço me traz boa qualidade de vida. Eu tenho minerais, vegetais, eu tenho água, então eu vou fechar. E Eu vou fechar aparentemente te por quê? traz uma segurança. Uma segurança. Mas vou fechar por quê? Para que o outro não entre. Mas o outro vai entrar para quê? Para dividir minha água, para dividir minha mata, para dividir a minha colheita, não é verdade? Aí eu armo um grupo que me defende e, na antiguidade, atacava para conquistar novos territórios. Então, a Força Armada, um conceito mundial, é o símbolo do egoísmo, ou não é? Sim.
Os espaços tinham que ser abertos. Falta de... Se você sair daqui, vai para a África e vai escutar lá os miseráveis na África, você não pode viver a vida de Fausto que você vive em qualquer lugar do mundo. Você tem que escutar. Você não escuta por quê? Porque sua alma está adoecida, como a minha está também, todos nós estamos. Precisamos criar um espaço interior, saber ouvir o outro, sem, isso você conhece bem, sem crítica, Sim. sem julgamento e sem condenação. Aí a gente chega numa coisa chamada ameaça Zero. zero. É fabuloso a ameaça zero, né? É você estar diante de alguém que a pessoa se sinta tão bem, confortável, acolhida. Ela sabe que você não vai criticar, não vai condenar, não vai julgar, não vai condenar. Mas como eu não vou julgar? O julgamento é uma coisa cruel demais, é muito cruel. E o ser humano... O ser humano... Então, o ser humano não percebe, muitos seres humanos não percebem que o mal que o julgamento faz. É uma erva daninha mesmo, o julgamento, né? O preconceito, o pré. Não é que a gente não seja... a gente é nós somos seres humanos, então a gente tem todos os defeitos. Mas o importante é a gente buscar trabalhar isso, né? Opa, isso aqui é julgamento, então deixa eu pensar de novo. Não é por aí, não é esse o caminho. Ao invés disso, eu ataco o outro. Eu julgo com violência o que eu não consigo trabalhar em mim. E aí a escuta não existe. Aí a escuta não existe. Que escuta, gente? Para onde que foi isso? A Vanessa está falando aqui, né? É preciso mudar, é preciso escutar, é preciso mudar como humanidade. Urgente! Urgente! A Luciana também comentou aqui que ela é assistente social e percebe essa dificuldade na escuta, que é muito importante ter escuta. Quais as técnicas para desenvolver essa escuta, o Gilberto? Zenaide, eu talvez esteja... Bom, em princípio não existe certo, não existe errado. Né? O preconceito parte daí. Eu não aceito isso porque não é certo. Eu não aceito aquilo porque é errado. Ou eu aceito isso porque é certo. Então isso prejudica terrivelmente a escuta e cria o preconceito. Cria a ideia preconcebida de que eu estou com a razão. Então não existe certo, não existe errado. Existe resultado. O que é bom para você, na mesma medida, pode não ser bom para mim. É como acontece em medicina. Em medicina não há doenças, há doentes. Um mal qualquer se manifesta num ser humano diferentemente do que se manifesta no outro. Cria diversas situações absolutamente diferentes, porque depende do organismo. Não é verdade? Sim. Então, o que acontece? Quando você parte do princípio que você está com a razão, o conflito está estabelecido. Mas eu vou estar com a razão na exata medida que eu não exercitar a escuta. Se as pessoas estão brigando, você já deve ter tido essa experiência. Ouve os dois lados. De forma isenta. Todos os dois têm razão. Eu tenho razão! Eu tenho razão! O que o juiz faz? O juiz tenta uma solução que contemple aquele que está mais próximo do arrazoado. Mas ele vai descontentar alguém. Se ele der uma sentença em favor da Zenaide, vai descontentar o Gilberto. Se ele der em favor do Gilberto, vai descontentar a Zenaide. Então eu posso estar errado. E me corrija, por favor. Mas eu acredito, eu vou sair um pouco da ciência. Eu acredito que a escuta está baseada em 4 letrinhas. A, M, 2 vogais e 2 consoantes. A, M, O, R. Essa é a fórmula da escuta. Não tem outra. Não tem outra. Pode qualquer cientista estabelecer um tratado, fazer um TCC, fazer um TCP, TCU, ter o que quiser. Mas você vai acabar convergindo para essas 4 letrinhas. Se eu te amo, eu vou te ouvir. Se eu não te amo, eu não vou te ouvir. Agora, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Eu vou te conhecer através da escuta. Mas esse amor
Eu acho que ele se estende, porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa assim, eu sou muito dada ao ser humano. A gente sabe que tem todo tipo de ser humano, né? Que tem aí psicopatia, sociopatia, mas no geral, a grande maioria, os seres humanos, eles são bons. A gente sabe também que a coisa boa faz muito menos barulho, não tem graça. É o ruim, é o catastrófico, que faz barulho, que vende, entendeu? Mas a gente sabe que tem uma leva de pessoas do bem. Então eu penso assim, que esse amor, você estava se referindo aí ao amor do homem e mulher, mas eu acho que quando a gente coloca em prática o amor pelo outro, não importando quem seja esse outro, né? A gente, esse papo aqui não é de religiosidade, mas eu Não, estava não tem nada a ver. gravando, não tem nada a ver. Mas a linguagem de Jesus Cristo, no tempo de Jesus Cristo, ele colocava que o termo irmão, né, é um substantivo, é todos nós, é todo aquele que está próximo. É todo aquele que está próximo. Então, não importa se você tem sangue, é do mesmo sangue ou não. Você é um ser humano, é semelhante, o outro é seu semelhante. Esse amor precisa se expandir para que você consiga, de fato, perceber e escutar o outro. Escutar, zerar a folha, chegar lá no que você já colocou aqui tão sabiamente, né, o clima de ameaça zero, para que a gente possa entender realmente o que está acontecendo ali, mas deixando o amor prevalecer, o amor pelo outro, o amor pelo ser humano, o amor pela vida que bate, né, forte no coração da gente, fale mais alto ou interfira nesse processo para provocar uma escuta que acolhe e entende o outro. E modifica. E Posso te dar um modifica. exemplo pequenininho? Transforma e Como ela transforma. modifica? Hum. Transforma. É uma experiência vivida por mim. Eu fui convidado pela Fluminense aí, não, do Vale, Vale de São, vale, não é São Francisco? Não, Vale do Paraíba. Teve uma Sim. grande convenção aqui, eu fui convidado para dar uma palestra. Vale do Rio Doce? Casa cheia. Não, do Vale de São, aqui da Vale do Paraíba. Ah, tá. Era um consórcio de todas as cidades do Vale do Paraíba, veio gente de São Paulo, veio gente do Rio, veio gente de Minas. E não tinha ninguém para convidar, me convidaram também. Eu ia Presta passando na rua, o atenção. cara falou, vem cá, vem cá, vem cá, entra aqui. E estava lotado o Senac, lotado. Eu comecei a falar sobre a família afetiva. E comecei a dizer, quem é meu irmão? Quem é seu filho? Quem é meu filho? Não é? E a gente não vê o Jesus como um religioso, vê como um filósofo, como viu Gandhi, como vê Sim. Siddhartha Gautama, né? São filósofos. Sócrates, Platão, Plutarco, Aristóteles, são grandes gênios da humanidade. E aí eu comecei a falar da família afetiva. Que a família afetiva é aquela que a gente se une pelo afeto. Mas para me unir pelo afeto, eu preciso ter amor. E o amor começa na escuta. Sempre a gente cai no mesmo lugar comum. E eu, com muito cuidado, com muito zelo, nas fronteiras do limite da não religiosidade, porque eu estou falando ali, você vê, eu faço palestra em casa espírita, faço palestra em igreja evangélica, faço palestra em igreja católica, enfim. Eu não tem essa, né? E aí, lá pelas tantas, alguém levantou o braço. O professor ele tem um cuidado muito grande quando a plateia interfere no meio, porque você não sabe o que a pessoa vai dizer e o que vai sair dali, né? E eu realmente fiquei com medo. Eu falei, gente, eu devo ter falado alguma coisa. Ele disse, eu queria dar um testemunho aqui. Eu sou evangélico. Eu falei, meu Deus, será que eu falei alguma coisa que feriu susceptibilidade? Ele disse, olha aqui, seu Gilberto Caos. Vou sair daqui com uma nova concepção de família. Não existe família consanguínea só. Existe a família ligada pelos laços do afeto. Janais, ele ouviu. O mérito não foi meu.
Ele entendeu, ele Mesmo não foi absorveu. meu. Ele ouviu, gente, ele escutou. E aquilo entrou, internalizou, e ele foi lá no fundo do poço e buscou o que ele tinha de melhor para fazer a aceitação. Então ele mudou o comportamento, não é? Ele aceitou. São os milagres do amor. Nós fizemos um trabalho aqui em Resende, um grupo de 5. Não era um trabalho religioso. Nós entrávamos na carceragem e às vezes a gente botava 150 presos sentados no chão para a gente conversar. Nós nunca perguntamos qual foi o crime que qualquer um deles cometeu. Porque ali eu estava e nós estávamos para ouvi-los e não para julgar. Já julgou o delegado, já julgou o juiz, já foi julgado. Por isso ele está E ali. a gente ouvia, e eles nos ouviam, e a gente conversava, e a gente dizia para eles, o importante não é o homem que entrou, é o homem que vai sair daqui. Porque se você sair daqui do jeito que você entrou, você vai voltar. E não pense você que é agradável para mim passar na porta do cemitério e virar a cara. Eu tenho que encarar a morte. É uma consequência natural. Não pense você que é agradável para mim passar numa porta de delegacia e virar a cara e dizer, só tem vagabundo aí. Porque você vai voltar, você é meu semelhante. Há uma correia de desenvolvimento, de evolução. E você é um dos elos. Eu sem você não subo. Menina, você precisava ver o que acontecia, os milagres que aconteciam. De depoimentos, uma coisa fantástica. Mas eles estavam aprendendo a escutar. Então a arte da escuta é uma arte que parte de dentro de você. Você precisa primeiro se resolver. Veja bem, uma Janai, reforma íntima. Fazer uma reforma íntima. Se você tem 3 potes de tinta, azul, vermelha e verde, pega um pedaço de barbante, você bota na tinta azul, o barbante vai sair de que cor? Azul. Azul. Você bota na tinta vermelha, vermelho. Vai sair vermelho. Verde. Ou seja, nós somos potes de tinta. O que entra na gente sai na cor que a gente tem. E aí você precisa entender as múltiplas facetas do ser humano. E entender que o que você ouve não pode sair de você com a tua cor. Porque você interpreta, julga, e aí condena, e pronto, acabou. Não quero mais conversa. Por que a menina, quando dá... Acabou. Por que a menina, quando dá o primeiro beijo... Aliás, hoje já não é mais beijo, né? Nem mais é o primeiro, né? Na minha época era... Ela não conta para a mãe. Ela conta para a coleguinha no banheiro. Por quê? Porque a mãe não é ameaça zero. O papel de mãe, o status de mãe é realmente aquele de... Não, peraí, quem foi? Onde foi? Por que você fez isso e tal? Mas a coleguinha, que legal, você gostou, como é que foi? Não é? Se sente à vontade. É muito complicado. O processo é muito complicado. Então eu tenho que me despir dos meus preconceitos para poder te ouvir. Eu posso não concordar com você, mas eu tenho que te aceitar. Eu tenho que conviver com você. E não é conviver com amarras, com farpas, com distanciamento, com proximidade, com afeto. A verdadeira família é a família afetiva, como disse o pastor, né? O mais interessante... Aliás, eu disse e ele entendeu. Interessante é o seguinte, que quando você permite, quando você consegue entrar nesse processo de escuta, acontece uma coisa chamada assim, sinergia. Você consegue, de fato, perceber o outro, entender o outro, e aí muitas vezes ele está com um problema gigante. Você não precisa resolver o problema dele, mas o simples fato de você dizer a ele, olha, eu estou te entendendo, eu estou te compreendendo, mas eu não sei o que fazer, mas eu estou entendendo você. O outro já vai sentir assim um acolhimento tão grande, é como se ele tivesse furado a bolha. Não é verdade? Tudo por quê? Porque você conseguiu escutar. Você não fez nada. E escutar com afeto. Escutar com afeto. Escutar
absolutamente despido de qualquer preconceito, de qualquer juízo, de qualquer vaidade, de qualquer orgulho, de qualquer falta de humildade, falta de compreensão. A pessoa percebe isso, porque nós somos energia pura, né, gente? Isso não é religião, isso é ciência. Nós somos energia pura. Então, a sintonia energética, ela se estabelece basicamente a partir de emoções, de sentimentos. Você emite uma emoção, está provado. Até as plantas. O japonês fez esse teste brilhante. Você pega uma plantinha, chega perto dela com a tesoura, a vibração da planta se altera, que é o sentimento de defesa. Quer dizer, é um vegetal, não é? Imagina nós. Quer dizer, se você está conversando comigo e você já, até por um gestual, até por um olhar, por um franzir de testa, franzir de senho, a pessoa já... Mas por que você fez isso? Porque lá dentro de você ainda existe esse preconceito separatista. Você está errado. Quando a gente desconstrói isso, não existe o certo, não existe o errado. Existe resultado, Zenaide. É resultado. Vamos ver o resultado. Ah, fulano resolveu. Tem pessoas que para chegar de A para B vão a C, D, E, até chegar a B. É o tempo delas. E outras vão direto. E a gente, quando a gente vai direto, não pode aceitar que a pessoa dê uma volta. Cada um de nós tem um time, tem um tempo de entendimento, de compreensão e de ação. O primeiro movimento que você tem que fazer, que nós temos que fazer, e eu brigo para aprender a fazer isso, é entender onde é que eu errei. Onde é que eu errei? Eu jogava uma pelada e o pessoal começou a reclamar de mim. Eu fui jogador profissional, então eu não admitia que ninguém reclamasse de mim. Ora, eu jogava bem, era bom de bola. Aí eu chegava em casa chateado. Pô, por que eles estão reclamando de mim? Mas ao invés de brigar com eles, eu passei a refletir o que eu estou fazendo que está provocando a reclamação. Vou ouvir, vou escutar, vou prestar atenção no outro. Eu vou sair de mim e vou prestar atenção. O que está incomodando o outro? Mas para isso eu preciso ter humildade. Se eu não tiver humildade, não quero saber, você joga menos que ela. Estabeleci um diferencial. E aí eu percebi onde é que eu estava me equivocando, né? Que estava produzindo um resultado inconveniente. Não era certo, nem era errado, mas o resultado não era bom. Aí o que a gente tem que fazer? Ruído. A gente tem que mudar. Mas eu não mudei o outro. Eu não fui lá e impus que vocês têm que mudar, porque não. Eu alterei o meu comportamento. Mas veja bem, sem violência. A gente faz e não é vergonha, pessoa... né? E não é vergonha você não mudar. Não é vergonha. Não. Não preciso me violentar. Eu não preciso me violentar. Não é? Porque se eu for me violentar, já não é humildade, é sadismo. Para conviver com você, eu preciso me violentar? Não. Não é assim. Não é bem assim. Porque as pessoas às vezes interpretam de uma forma equivocada. Não é? Então, se você for ver o motivo... Briga de casal. Na primeira coisa de conciliação, eu li uma matéria muito interessante, um estudo muito interessante, dos conciliadores, né? Então, a primeira coisa que o psicólogo faz, com todo respeito, é chamar um e depois chamar outro. Fale sobre a Zenaide. Aí o cara fala, mete o pau na Zenaide. Aí ele pergunta no final, mas tem alguma coisa de bom que a Zenaide faz, que te agrade? Tem nada, não me agrade nada. Aí chama a mulher, mete o pau no Gilberto. Fala, ele pergunta, a mesma coisa. Separa. Porque se você não vê nada de bom ainda no outro, se nada no outro ainda, na sua visão, tem de interessante para a convivência dos dois, já desconstruiu a relação. Interessante isso, né? Não, ele é um cara chato pra caramba, mas ele tem um aspecto pronto. Já melhorou a situação. Quer dizer, há possibilidade da conciliação, não é? Porque ela está olhando o outro ainda tem olhos e ouvidos. Tem uma passagem que diz olhos e ouvidos, olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? Tem uma passagem religiosa que fala isso. Olhos e ouvidos para ver, para ouvir. É necessário, sem nenhuma dúvida, que a gente tenha essa preocupação de abrir o espaço. Eu tenho preconceito contra homossexual. Por quê? Por quê? Aí eu vou
pesquisar, a psicanálise faz isso, a psicologia ajuda muito nisso. Vai fazer uma terapia, vai discutir com uma pessoa profissional, competente, para você descobrir onde é que está o seu desencontro, a sua parte que não está batendo. E aí você vai entender, se você conseguir. Agora, não acontece da noite para o dia. A E primeira coisa que a também gente tem que você fazer. tocou numa coisa muito interessante. Existe o preconceito contra se cuidar do emocional, cuidar, fazer terapia. As pessoas têm preconceito em relação a isso. Ela procura um oftalmo quando está com problema na visão, procura um otorrino quando está com algum problema, né, que interliga as partes aqui, procura um gastro, mas tem dificuldade de procurar uma terapia, porque tem esse preconceito de que se você vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, ou alguém que cuida do seu emocional, você é fraco. É isso aí, Zenaide. Olha, bom, embora eu tenha só 20 anos de idade, né, eu tenho uma Que longa delícia! história. Que Eu delícia! tenho uma longa história. E na minha época, se você falasse assim, vai para o psicólogo, é porque você era maluco. Vai para o Pinel. Então, psicólogo era coisa de maluco. Não, daí o preconceito. Não, não vou para psicólogo, não sou maluco. Não é um maluco, maluco não vai para psicólogo. Desculpa o termo maluco, né? Mas o deficiente mental, ou o adoecido mental, ele não vai para o psicólogo, ele vai para a psicanálise, ele vai para o psicoterapeuta lá, não sei lá. Mas é o médico específico para trabalhar essa disfunção dele, não é? E aí cria-se esse estigma. Nós temos essa característica de estigmatizar, né? A gente estigmatiza. Isso aqui é isso e acabou. Eu me lembro, Zenaide, eu fui o primeiro sociólogo a ser contratado por um clube de futebol no Brasil, lá no Rio de Janeiro. E é Olha, um isso eu clube não pequeno, sabia. é um time pequeno, um clube pequeno. Quando o clube me contratou, vazou para a imprensa, né? A imprensa aí falou, mas eu era alvo de chacota. Sociólogo? Para que num clube de futebol? Mas quando eu ia para a televisão, ia para o jornal, eu não defendia nem a sociologia, eu defendia a psicologia. Todo clube tem que ter um psicólogo. E na sua, como um nutricionista, um nutrólogo, né? Tem que ter, enfim, tem que ter uma equipe de atendimento individualizado para cada atleta. Briguei muito por isso. Mas havia uma história interessante sobre o Garrincha, que, aliás, eu tive como opção, a oportunidade de estar muito junto com ele. Ele ficou entregue a mim um bom tempo. Nossa, que O privilégio. Garrincha, o Garrincha era, para mim foi terrível, né? Eu era fã incondicional daquele cara, eu saía de qualquer lugar para ver o cara jogar bola. No dia que ele chegou no meu gabinete, lá, que ele parou lá embaixo, desceu do carro dele, meu coração quase parou. Entregue para mim, poxa, foi uma. Aí o Garrincha foi para a Copa de 58 e ele era inafetivo. Nós mandamos fazer um laudo completo da situação dele, ele era inafetivo. Ele não tinha afeto, ele não sentia afeto. E certamente não tinha responsabilidade, era um cara. O técnico, Vicente Fiola, quis botar o Garrincha para jogar. Tinha um psicólogo chamado Carvalhais. Isso eu sei porque eu fui pesquisar no jornal, saber por que do preconceito. Né? E o Carvalhal fez um laudo dizendo ao Vicente Fiola, que era o técnico na oportunidade, esse detalhe. Não adianta você dizer para ele, vai por aqui, depois você cruza para lá. Não adianta, ele não vai fazer. Isso é que o psicólogo disse do cara. Ele é inafetivo e ele vai fazer o que ele quiser. Ele está brincando. É brincadeira dele, ele está brincando. A imprensa caiu de pau. O Mané entrou em campo, ganhou a Copa, ajudou a ganhar a Copa, ganhou a segunda Copa. Então o psicólogo é maluco. Ele está maluco dizer que o Garrincha não pode jogar. Ele não disse que o Garrincha não podia jogar. E eu apanhei tanto por isso, Zenage. Apanhei É. muito por isso. Apanhei muito, muito. Mas eu entrava na TV e dizia, olha aqui, isso não é assim, isso tem que ser assim, nós temos que ter hoje, todo mundo tem, todo clube tem psicólogo, tem sociólogo, tem nutrólogo, todo mundo tem. Mas tem que ter o bandeirante, tem que ter o desbravador. Não é? Tem que ter aquele. Hoje você vê ex-atleta de futebol comentando futebol, não é? Os primeiros a levar ex-atleta para a televisão e para o rádio fui eu. Levava, não, quem tem que comentar futebol? Quem jogou futebol?
Aí a gente levava. Mas essas coisas, eu estou dando esse exemplo do Garrincha, para ver como você cria os preconceitos, né? Os estigmas, até que se desconstrua isso, é preciso um trabalho. Então, se você ouvir, não come manga com leite porque faz mal, vai pesquisar. Hoje é tão fácil a pesquisa, né, Zé? Então, se você está Nossa, sofrendo, hoje, rapidinho você você está consegue fazer uma pesquisa. Você está desajustado, está tendo conflito, porque você tem ideias preconcebidas e esses preconceitos estão criando atritos, as arestas, como o porco-espinho, né? Então você precisa saber o motivo. Vai buscar, vai pesquisar, procura um profissional. Estou dando o exemplo do manga com leite de brincadeira, mas bom, eu sofro quando vejo um senhor e uma senhora se beijando na rua. Por quê? Por que que Por isso te quê? incomoda? Por que me incomoda? Aonde me dói? Onde está a minha ferida? Para eu poder tratar. Ah, porque você tem É preconceito aí contra que mora a idoso. sua dor. É aí que está doendo. Mas até a gente identificar, custa. Muito bem. Identificou? Identificou. Então você fez um diagnóstico, né? Agora você tem que combater. Você identificou o que é que te faz sofrer? Onde é que dói? Agora vamos trabalhar isso aí. Mas não espere que vai passar da noite para o dia. Não vai. Você vai ter que trabalhar. Ah, mas eu não consigo. Eu não consigo. No caso de um preso desses, ele dizia, eu vou para o inferno. Então eu vou continuar no crime. Mas por que você diz isso? A gente dizia para ele, qual é a sua razão? Qual é a sua história? Né? Qual é o seu calço para você dizer uma coisa? Ah, porque eu não tenho jeito. Eu delinco e me dá vontade de matar, me dá vontade de roubar, me dá vontade de fazer, enfim. Você já identificou que dá vontade. Agora vamos ver por que essa vontade desperta. O que te leva a isso? Porque no final das contas, menina, foi um milagre. Um milagre. Ele entender que ele não era tão ruim como você disse, nós somos seres de amor. Todos nós somos seres de amor. O pior criminoso do mundo ama. Esse rapaz que agora eles mataram, qual é o nome dele? Esse que estuprou, matou e tal, ele Sim, eu, se corresponde. Esse último agora, sim, que eu o sei, Brasil inteiro é ficou. o... Oh, meu Deus, deu branco aqui agora. Eu não Não sei me quem lembro é o nome lá. dele. É, É porque nunca me interessou o nome dele, me eu interessavam as também. razões, né? As razões. Por que esse rapaz se desequilibrou? Mas ele amava a mãe, amava a mulher. A mãe dele era muito gentil comigo. A mulher nunca me fez nada. Quer dizer, nós somos seres de amor. Ninguém é essencialmente mal. Nós somos seres de amor, somos seres do bem. Mas nós precisamos desenvolver isso para que a gente possa pôr na prática tudo aquilo que a gente tem de potencial de desenvolvimento. E isso é a reforma íntima. É quando você mergulha, vai lá na ferida e diz, não, eu preciso combater isso aqui. Ah, mas hoje, tá bom, eu não podia ter dado um cascudo no gato. Eu sei que não podia, já é um bom passo. Você já sabe que não podia, não sabe? Está doendo porque você deu o cascudo? Ótimo. E da próxima vez, quando você for dar o cascudo, vai doer. Eu não vou dar. Respira. É o Não é? autocontrole. É Gilberto, o o nosso tempo controle. passou. Rapaz, está na hora de Meu Deus do céu, que encerrar. bom, né? Que bom, Que que bom. delícia de conversa, mas que delícia de conversa. Eu ficaria aqui a noite Eu que inteira agradeço. conversando com você. Eu que te agradeço a Quinta-feira generosidade. vamos retomar essa conversa boa? Vamos sim, vamos Quinta-feira sim. às 19 horas. Gente, eu agradeço a todo mundo que entrou, a todas as pessoas, aos que estão aqui com a gente, aos que vão assistir depois gravado. É muito gostosa essa conversa, uma delícia, muito aprendizado e eu não tenho palavras para agradecer, Gilberto. Quer fazer seu encerramento? Eu tenho para te agradecer. Muito obrigado. Que Deus, olha aí, estou falando em religião, mas que o universo te recompense. A nós, né? Quinta-feira a gente volta para esse papo Tá certo. gostoso. Um Muito abração. obrigado. Até Tchau. quinta-feira. Até quinta.